Vamos começando, né? Quase 4 horas, 2 minutinhos, ainda tem bastante gente. Agradecer a presença de vocês, me apresentar rapidinho. Eu sou Juan Satírio, sou chefe na Heinz. E é a primeira vez que a gente participa desse evento. Muito legal ver um evento que nasceu como do Atacadão, que nasceu para pizzaria, e agora a galera do burger aqui dentro também, já há algum tempo. Dividir com vocês algumas ideias, né? Eu queria primeiro, antes de começar, saber quem de vocês já está no mercado, já faz burger, já está na... E os demais estão querendo abrir, é essa a ideia. Começar. Já tem também. Boa. Então, muito do que eu vou falar aqui são ideias. A minha ideia não é, falando num português bem claro, cagar a regra. Quem está na operação sabe muito mais de coisas, né, das dores de cabeça do que eu, que sei muito da teoria, que já trabalhei em hamburgueria também. Mas é dar um direcional. E conversar. Se vocês tiverem qualquer ponto, né, para a gente trocar ideia, para mim isso é o que é mais válido. A gente tem pouco tempo, né, meia hora é um espaço curtinho. Vou deixar meus contatos no final. Se precisando de qualquer coisa, contem comigo e com a marca Heinz. A gente tem uma prioridade muito grande a partir do ano passado de focar no burger. Então, hamburguerias, hamburgueiros, pessoas que pensam fora da caixa e que fazem esse mercado crescer são prioridades para a Heinz. E a gente quer estar perto de vocês por conta disso. Então, contem comigo e vamos juntos. Vocês me ouvem bem aí? Dá para ouvir? Beleza. Então, primeiro, falar de hambúrguer, né? E aqui tem uma proposta, né? Que é uma arte fazer burger. É além de combinar a técnica ou saber o ponto da carne, qual que é o melhor blend. Construir um bom hambúrguer passa por uma construção a partir das camadas. Quando a gente fala de um bom hambúrguer, o que a gente quer? Basicamente, a harmonia. Ou seja, que tudo que tenha dentro daquele pão, daquela combinação de elementos se conversem. Mais do que simplesmente colocar um monte de ingrediente ou fazer desse jeito porque todo mundo faz, é entender o papel de cada uma dessas camadas. Se a harmonia é o que a gente quer chegar, o objetivo do hamburguero é construir personalidade. Para quem está nesse meio, e eu pergunto para vocês, se você pede você vai abrir o iFood e você vai pedir 3 hambúrgueres diferentes, de lugares diferentes. Se você não fechar os olhos e comer cada um dos 3 hambúrgueres, é fácil você dizer quem fez cada um? Não é fácil, porque esse mercado, ele quase que se prostituiu, né, para falar a palavra meio que certa. Muita gente está fazendo hambúrguer. E pouca gente consegue se diferenciar a ponto de você apontar para um burger e falar, esse burger é desse lugar, esse burger é daquele lugar. E quando a gente alcança essa diferenciação, a gente conseguiu chegar num lugar muito interessante. E pensar nessa construção do burger a partir de cada uma das camadas e como elas se conversam é um passo que nos ajuda a chegar nesse lugar. Então, o objetivo é construir personalidade e identidade, ou seja, a assinatura. Fazer com que as pessoas comam o seu burger e tenham vontade de voltar na sua casa para comer aquele burger. Não adianta ele pedir outro, porque eu estou com vontade de comer hambúrguer, qualquer um serve. Não, tem que ser o hambúrguer da... Como que é o nome da hamburgueria de vocês? Burgers House. Tem que ser o hambúrguer da Burgers House que eu quero comer hoje. Então, esse é o objetivo de criar um hambúrguer com assinatura e personalidade. E aí muita gente me pergunta, então para eu criar um hambúrguer com personalidade, com assinatura, eu tenho que ser criativo. E aí criativo é uma coisa relativa, porque às vezes a pessoa pensa, então para ser criativo eu vou colocar ali dentro uma maionese azul, um gelo seco, um negócio que de fato é criativo. Mas a criatividade tem que ser consequência da técnica. O que isso significa? Que não adianta você querer ou reinventar a roda, ou simplesmente criar um negócio que é totalmente fora da caixa, se isso não está muito bem embasado com construção de sabor, técnica culinária, se você não souber o que você está fazendo. Então, esses são os atributos mais importantes que eu queria dividir com vocês hoje. E aí a gente começa, de fato, a olhar para as camadas, né? E a gente fala do pão. Pão é a primeira impressão que você passa para o seu cliente final. Quando chega o burger, seja na caixinha do delivery, quando ele abre essa caixinha, ou na mesa, é a coisa que ele vê por cima.
Então, quando você fala, ah, não, quando eu penso no meu burger para criar assinatura, eu só penso no blend da carne, no queijo e no máximo no bacon, ali no acompanhamento. Eu deixo para lá a hortifruti, eu deixo para lá o pão. Você está esquecendo de coisas que são muito fáceis de diferenciar, ou seja, existe uma gama gigante de possibilidades para você diferenciar dentro desse universo que é o pão, que não custam tão caro assim, custa muito mais, é muito mais barato diferenciar um pão do que diferenciar um blend de carne. E que é a primeira impressão do burger. Se você tem um burger alto, com um blend super caro, um queijo incrível e um pão gigante que esconde tudo isso, sem nenhum acabamento, você matou seu burger. O cara vai olhar para aquilo ali e já vai falar, não tem appetite appeal, que é uma palavra que vem do marketing, que é aquela coisa que você olha e você quer comer. Você nem sabe o que tem ali dentro, mas aquilo te encantou só pelo visual. Então o pão tem esse papel. Então o pão diz sobre a sua identidade. Se você vai pôr queijo parmesão em cima do pão, se você vai pôr um alho frito em cima do pão, se você vai mandar uma brioche ou um pão tradicional, tudo isso conta uma história. Tudo isso tem um sabor. Tudo isso ajuda nessa composição que você está oferecendo para o seu cliente. O pão ele deve ser proporcional aos demais ingredientes do burger. É isso que eu quis dizer. Não adianta você ter um hambúrguer que tudo ali tem 9 centímetros mais ou menos e você coloca um pão de 12 para esconder toda aquela beleza do burger. A gente está numa tendência de cada vez mais o hambúrguer subir verticalmente. Antigamente, né, se a gente pensa nos podrões lá 6, 7 anos atrás, a ideia era crescer lateralmente. A gente vê aquelas calotas do sul, né, que é um negócio gigante, o pão enorme, muito ingrediente. E aí você escondia tudo com um pão gigante. Agora não, a gente vai criando cada vez mais camadas e esse hambúrguer vai ficando alto e bem separadinho cada uma das coisas que tem ali dentro. Com isso a gente precisa falar de proporção, de tamanho de pão para a altura da carne. Aqui tem uma referência, né? Um smash teria um pão de 8,5 a 10 centímetros e um hambúrguer alto de 9,5 a 10 centímetros. Porque o smash já é mais fino e geralmente ele não mantém toda aquela largura. Quando você prensa, ele perde água, ele encolhe um pouco mais. Então, o pão tende a ser um pouco menor. Aí você me fala, ah, mas eu tenho smash e burger alto no meu cardápio, então eu vou ter que trabalhar com pães de diâmetros diferentes? Não. Você vai chegar num meio termo ali, entre 9, 9 e pouco, que dê para você trabalhar com essas duas carnes e ainda assim valorizar e ter o melhor desses ingredientes no seu burger. Peso do pão. Isso é outra coisa que muita gente não faz ideia. Tem lugares, né? Aqui em São Paulo a gente tem marca super referência, Casa do Padeiro, Casa Vitoriana, que você consegue discutir isso com o produtor do pão. Mas é pensar que se você coloca um pão que tem quase 70 gramas num hambúrguer, ele vai ficar pesado, o seu hambúrguer vai ficar pesado só por causa do pão. Nem adianta você pensar se a sua carne é pesada ou leve, se você está pondo muito acompanhamento. Então, se você tem um hambúrguer forte, né, que tem bacon, que tem um queijo forte, que tem muito acompanhamento, que tem picles, o seu pão tem que ser leve para compensar tudo isso. Senão, você vai trazer um negócio meio empapuçado para o seu consumidor final. Então, um pão para um smash geralmente tem de 40 a 50 gramas por isso, porque o smash a carne já é leve, os acompanhamentos não podem sobrepor a carne, então o pão também tem que ser mais de boa. No hambúrguer alto, você já pode colocar um pão mais pesado. Ingredientes que vão em cima, mais pesados. Como eu falei, parmesão, crisp de alguma coisa, gergelim. Sei lá, você está falando de uma tendência de mais naturalidade, floco de aveia. Lembrando que o pão conversa com a sua identidade também. Selar o pão. Para mim, isso é uma regra fundamental no jogo do burger. Que tem gente que não vê tanta importância assim, e tá tudo bem. De novo, eu falei, o que importa é a sua experiência. Quando a gente fala de selar o pão, a gente está falando de caramelização. Ou seja, a gente ativa o açúcar que já está presente na massa do pão. Isso traz sabor, o que é bom. A gente traz uma nota caramelo, uma nota ligeiramente defumada. E impermeabilização. Então, o seu pão ele aguenta mais tempo para não se misturar com os sucos da carne, com os molhos que você colocou ali dentro. Dependendo do ingrediente que você usa para selar esse pão, isso também ajuda a amaciar. E isso principalmente com a manteiga, porque a manteiga tem sólido de leite. Quando esse sólido de leite vai para a chapa, ele evapora e entra no pão. E isso deixa o pão mais macio a partir da crosta, enquanto a crosta fica mais crocante.
Pão que é congelado, se você usa pão congelado e descongela na hamburgueria, para mim é ainda mais importante você pensar nessa caramelização. Porque aí sim você ativa esse açúcar que ficou super inativado no freezer por um tempão. Você transforma esse pão. E aí você pode selar o pão com o que você tiver de ingrediente com mais facilidade. Ah, eu faço muito bacon na casa e produzo uma montanha de gordura de bacon que vai para o lixo. Usa essa gordura para selar seu pão. Você está levando sabor, é uma gordura saturada que também carameliza super bem. Ah, não, eu compro bacon, um bacon, sei lá, de papada, que tem pouca gordura, ou outro bacon já mais... Sim, exatamente. Então você pode usar outros ingredientes para fazer essa selagem, economizando, né? Às vezes você compra manteiga só para selar, você está colocando um custo ali na sua produção, que tem que estar na sua ficha técnica também. E agora vamos falar de carne, que é a estrela quando a gente fala de hambúrguer. O que é importante? Que essa carne seja fresca. Eu trabalhava nos Estados Unidos, em hamburgueria lá, e quanto mais fresca era a carne... O que significa carne fresca lá nos Estados Unidos? É o cara receber a peça e moer na hamburgueria. Aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade, né, de pensar que a sua hamburgueria, além de produzir o burger, você montar o burger em si, você vai ter um espaço adequado para fazer moagem, limpeza de peça. Então, a gente trabalha com açougues. Mas você precisa conhecer o lugar que você compra a carne. Você precisa conhecer de onde essa carne vem, como que ela é manipulada, se de fato o blend que você está oferecendo para o seu cliente chega, né, nas carnes que você está pedindo. E carne é o principal custo do hambúrguer. Não adianta a gente ter dó de passar preço de carne. Isso é o que mata 70% das hamburguerias. E esses são os exemplos mais óbvios, né? Quando a gasolina sobe, o frentista ou o dono do posto não tem dó da gente para repassar o preço. A gasolina muda de preço aí toda semana. Supermercado, enfim, os exemplos são muitos. Isso faz com que cada vez mais a gente esteja levando esse universo do hambúrguer gourmet ou hambúrguer caseiro para um lugar mais inacessível. Isso é uma pena. Porque para a gente fazer um hambúrguer com bons ingredientes, com um blend de carne muito interessante ali, saboroso, bons complementos, a gente está falando de um hambúrguer que tem que custar no mínimo R$30. Talvez mais do que isso, né? Menos do que isso você já está sofrendo com o seu custo, com o que você está ganhando em cima disso. Então, tem que ter ficha técnica. Tem que atualizar a ficha técnica. Isso é outra dor também que eu ouço muito. Ah, não, eu abri a hamburgueria, tenho ficha técnica de tudo e estou quebrando. Ah, legal, deixa eu ver suas fichas técnicas. O cara vai lá procurar numa gaveta. Está há 6 anos a ficha técnica lá, ele nunca atualizou a ficha técnica. A ficha técnica não serve para isso. A ficha técnica te ajuda a precificar quando você abre uma hamburgueria, mas se os preços no supermercado estão subindo toda semana, você tem que atualizar a sua ficha técnica toda semana. Seu hambúrguer que custava 22 há 2 anos atrás, talvez esteja custando 30 hoje em dia e você não sabe disso. Então, ficha técnica serve para isso. E muito cuidado na manipulação da carne. A gente sabe que é difícil uma hamburgueria que está começando a ter um ambiente refrigerado para você manipular a carne, que isso custa dinheiro, que isso custa investimento. Mas a gente está falando de saúde. E aqui é a frase clássica, que ignorância é uma bênção. Enquanto você não sabe de nada, e você está fazendo na sua melhor boa vontade, beleza. Mas a partir do momento que você se predispõe a entrar nesse meio e oferecer um bom produto para o seu cliente final, você tem que se comprometer com essas questões. Então, não consigo ter um ambiente refrigerado, manipula a sua carne pelo menos num banho-maria invertido. Uma GN com gelo, a carne vai em cima de outra GN, o tempo todo refrigerado, parei de manipular, volto para a geladeira. Toma muito cuidado, porque além de você estar colocando o seu nome, né, na frente ali na vitrine, que pode dar uma grande dor de cabeça, a gente está falando de crescer o universo, né, a cadeia de burger. E se alguém que tem um renome aí faz uma cagada nesse ponto de manipulação de carne, é todo mundo que acaba levando as consequências disso. Então a gente precisa ficar bem atento com isso. E a pergunta de ouro, né? Qual que é o melhor blend? Qual que é o melhor blend? Qual que é a melhor carne para trabalhar? O melhor blend é aquele que tem qualidade e custo-benefício para você. Então, os meninos falaram ali, a gente é de fartura, eu sei que tem gente de São Paulo aqui. Talvez o melhor blend para o interior de São Paulo seja completamente diferente do melhor blend daqui. A gente precisa entender o custo dessa carne, a irrigação, a quantidade de gordura, a qualidade, de onde você compra. E essas combinações constroem o melhor blend.
que a gente precisa pensar? Que um blend de carne precisa ter proteína e gordura. A gordura é um veículo de sabor. Então, o sabor do seu burger viaja, navega, trafega através da gordura que está presente nesse blend. E suculência. Não tem como você ter um hambúrguer suculento com pouca quantidade de gordura. Então, a gente está falando de burger, a gente está falando de gordura indiscutivelmente. Aí as pessoas falam, mas eu tenho um burger vegetariano, que quase não tem gordura, ou eu tenho um smash, que tem menos gordura. Aí a gente está falando, primeiro, para o burger vegetariano, ele nunca vai ser tão saboroso quanto um hambúrguer tradicional de carne. Quando a gente fala de gordura, a gente pode compensar com outros complementos, que provavelmente tenham gordura. Um tomate confitado, coisas assim, né? Smash, a gente também faz isso. A gente coloca queijo, a gente coloca bacon, e a gente usa a carne ali como um veículo de sabor, mas não de suculência, beleza? Algumas ideias de blend. 100% acém ou 100% peito. Um blend super questionável, porque as pessoas falam, eu vou na hamburgueria para comer acém. Muito provavelmente, vocês sabem disso, a maioria dos blends que a gente come são acém. Por mais que a gente venda com outras coisas, é o que tem custo mais equilibrado. Se você tem um hambúrguer, um fornecedor de carnes que você não conhece muito bem a procedência, é aqui que você tem que cuidar. Um blend 100% acém tem que ser um acém muito bom, com uma limpeza de gordura muito bem feita, com um equilíbrio de quantidade de carne e frescor muito bom. A mesma coisa para o peito, uma carne com média irrigação, uma boa quantidade de gordura, um sabor muito bom, mas que os preços variam muito. Então, às vezes, compensa muito você ter um blend com peito, às vezes compensa você ter um blend com bananinha, por exemplo, que é uma carne que já foi muito desconhecida, que é o que está entre as ripas da costela, e que hoje já é quase uma carne gourmet, dependendo do estado que você viaja. Então, vale você identificar essas carnes que não são muito conhecidas, que têm uma irrigação razoável, porque, por exemplo, quando a gente fala de fraldinha, é uma carne super saborosa, mas super irrigada. Você vai fazer na chapa, ele vai sangrar no seu burger. Vale a escolha. Pode ser que vale a pena, pode ser que seu cliente reclame e volte para sua cozinha toda hora, porque o hambúrguer está muito molhado. Deixei outras opções aí. Outra coisa que me perguntam, moe uma ou duas vezes. O que é melhor? Quem que moe uma vez? De quem está aqui? Compra 3 tipos e moe uma ou duas vezes? 2 vezes. Todo mundo moe 2 vezes. Então, qual que é a diferença? O resultado final. De novo, eu costumo dizer, a moagem da carne também conta uma história. Você também está dizendo algo para o seu cliente se você moe uma ou duas vezes. A carne moída uma vez vai ter pedacinhos de carne. Aquele hambúrguer que meio que craquela quando você abre. Você vê uns pedacinhos de carne ali dentro. Tipo carne moída que você faz na panela, assim. Moída 2 vezes, você vai chegar quase num patê, que é aquela carne que você não vê as diferenças. Quando você abre o burger, ela tá um patezinho ali dentro. Principalmente nos pontos mais baixos, né? Passado mal, mal passado, enfim. Ao ponto mal, mal passado. Então, não tem melhor ou pior. Tem a história que você está contando para o seu cliente. E aí, mais importante do que pensar qual que é a carne que eu vou colocar no meu blend, é pensar se a quantidade de gordura que eu uso no meu blend é adequada para o meu tipo de cocção. Trabalho só com smash. Smash é um hambúrguer que a gordura tem um papel super importante para emulsionar. Isso em todos os blends. O que significa emulsionar? Juntar a proteína e fazer com que ela não se despedace na hora que você coloque na chapa. Apesar disso, quando a gente fala de smash, se a gente tem muita gordura, a hora que você coloca na chapa, a chapa muito quente, essa gordura derrete e a carne esfarela. É aquele smash que você vai virar e ele quebra. Provavelmente porque ele tem muita gordura. O oposto também é verdadeiro. Se ele tem pouquíssima gordura, a gordura derrete, não tem calor suficiente para criar uma caramelização, reação de Maillard, a carne começa a cozinhar em blocos e aí a carne esfarela, por motivos diferentes. Os 2 motivos, ou excesso de gordura ou falta de gordura. Média de gordura para um smash, de 15% a 20%. Ele precisa da quantidade suficiente para a carne se manter unida e não esfarelar. Não, trabalho com burger alto, ou também trabalho com burger alto, de 160 a 220. Preciso de mais gordura para emulsificar esse hambúrguer, para que ele fique unido. Mas a chapa, ela não precisa de tanta gordura quanto uma churrasqueira, para que o seu hambúrguer fique bem formado.
Então, com hambúrguer de 20 a 25% vai ser suficiente para criar uma boa crosta, ou seja, para o suco dessa carne ficar contido ali dentro, e você tem um hambúrguer suculento, que não perde tanta umidade. Se você tem um hambúrguer com pouca gordura, você perde muita água na hora que você põe na chapa, principalmente na churrasqueira. E aí seu hambúrguer fica seco. No broiler, como a temperatura é muito alta, ele perde mais água mais rápido. Por isso a gente compensa isso com mais gordura. Então, de 20 a 25 para fazer na chapa e de 25 a 30 para fazer no broiler. Por que tem essas diferenças? Porque o equipamento também muda. Se você, estou começando, não consigo investir numa chapa muito boa, vou investir numa chapa, meio chapa de lancheria ali, de lanchonete, que é uma chapa mais fina, que aquece rápido, mas que perde muito calor também com facilidade. Você vai ter que colocar uma quantidade de gordura que aguente essa variação de temperatura. Se ela tem muita gordura, pode ser que seu hambúrguer não cozinhe no tempo que você espera. Você precisa de mais tempo para cozinhar esse hambúrguer. Se tem pouca gordura, pode ser que o tempo que você precisa para criar a sua crosta não seja suficiente para criar o hambúrguer. Ele vai queimar por fora e não vai chegar no ponto por dentro. Então, você precisa ajustar a sua quantidade de gordura para a sua chapa. Testar, 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 coisa que vocês já sabem que precisa fazer. Defumado, precisa de mais gordura ainda, porque essa gordura vai derretendo, pingando na sua fonte de calor e devolvendo para o hambúrguer como fumaça. Então, de 30% a 35% para um hambúrguer defumado. Reação de Maillard, nome bonito que a gente ouve falar, né, para quem está nas hamburguerias, na gastronomia. O que significa isso? Primeiro que reação de Maillard é diferente de caramelização. Caramelização é o que a gente faz no pão, aquilo de criar uma crosta a partir do açúcar. A reação de Maillard ela acontece quando tem aminoácido. Aminoácido é a proteína. Uma combinação de proteína com temperatura elevada. E tempo curto. É o que deixa a carne, o que faz a carne deixar de ser vermelha e ficar com essa cor marrom caramelizada. Ela traz notas e aromas de tostado, de açúcar, caramelo, e essa crosta evita a saída de líquidos da carne. Aqui é um item relativamente polêmico. Chefes mais contemporâneos dizem que não é bem verdade. Qual que é a ideia? Que quando a gente coloca uma carne que tem líquido disperso por toda ela, pensa que a carne é muito úmida, tem moléculas de água dispersas em todo aquele disco de hambúrguer. A hora que a gente entra esse disco em contato com uma chapa que está muito quente, a água se apavora e corre para longe do calor. Ela vai para o lugar mais distante, no caso, o meio do hambúrguer. Com isso, a gente faz com que crie uma crosta ali dentro e a carne fica represada dentro do hambúrguer. Por isso que a gente fala que é importante descansar. Então, você tirou essa carne da chapa. A água viu que agora está de boa, não tem mais um calor me sufocando. Ela volta e se espalha de novo pelo disco. O que é a polêmica que eu falei? Tem chefes que falam que não dá tempo disso acontecer. Não dá tempo da água ir para o meio, voltar, que dá na mesma. Minha experiência é que depende. Eu acho que no burger isso faz diferença. Você deixar ele descansar um minutinho do ladinho, no lado mais frio ali da chapa, enquanto você termina de montar e entra com ele um pouquinho depois e corta, né? Façam o teste, corta ele e você vai ver que ele vaza menos água e essa água está mais dispersa dentro do burger. No caso de um filé, tipo um filé Angus de fato alto, eu não vejo tanta diferença e concordo com essa ideia de que vale testar. Mais importante de tudo, criar essa reação de Maillard. Ter uma temperatura alta, selar o seu burger, deixar essa cor bem bonita e fazer os testes se faz sentido para você descansar um pouquinho a carne antes de entrar no burger, porque essa água escorrendo na hora ou que o cara morde ou no tempinho que você deixou ali em cima do pão é o que deixa a parte de baixo, tipo aquele purezão, que o cliente geralmente reclama ou não volta na sua casa por causa disso. Porque o pão estava meio molengo, sabe? Coisas assim. Queijo. Quando a gente fala de queijo para burger, aqui no Brasil a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos. Nossos queijos mais utilizados são os processados, né? Aquele cheddar que vem no plastiquinho, queijo prato, mussarela processados. As exceções geralmente estão alinhadas com aquela pegada da assinatura. Ou seja, vou fazer um burger com uma pegada com carne seca. Quero usar um queijo coalho, porque combina com isso. Ou não, vou fazer um burger com gorgonzola ou um brie empanado. Você está usando o queijo para vender uma ideia. O queijo não está ali por acaso.
Uma dica muito legal é você trabalhar o seu American Cheese. Isso é uma coisa que os hamburgueros, né, o pessoal que conhece o Fih Fernandes, do Burger Tour, o China, que está aqui também, o Marcos Lee, passou uma receita incrível de American Cheese. Mas o que é esse American Cheese? É basicamente você combinar esse queijo processado que a gente compra com um queijo maturado, tipo um parmesão, um queijo mais legal, tipo... Parmesão é o mais clássico, mas você pode pôr Gouda, Emmental, outros queijos. Um pouco de citrato de sódio, que é um agente coagulante, como o emulsificante que a gordura faz, ele une esses queijos. E aí você tem a possibilidade de colocar a sua assinatura. Ah, eu vou fazer o meu queijo processado de mostarda e mel, o meu queijo processado de orégano, o meu queijo processado de ketchup. E aí você tem um nome super legal para vender e um queijo que é só seu, só você faz. No final, eu vou deixar um receituário que a gente fez em parceria com uma distribuidora, que tem a receita do queijo processado lá, é bem fácil de fazer, mas basicamente, derrete os queijos, coloca o citrato, água, os seus pozinhos, ou o que você quiser usar para dar de sabor, espera esfriar, boleou, coloca entre plástico filme, resfriou, está pronto para voltar para o seu hambúrguer, o seu queijo, que tem mais sabor do que um queijo processado tradicional, rende mais porque você está diluindo ele com água, e a água custa barato, e diminui o seu custo. Além de criar assinatura, como eu disse. Hortifruti. Hortifruti geralmente é o mais negligenciado da hamburgueria. Ah, tem que pôr alface e tomate, aí o alface e tomate fica lá na parte de baixo do congelador, tá cheio de carne, aí queimou o alface, ah, quase ninguém pede, vai esse mesmo, tomate já... Eu cortei um monte de tomate ontem, não deu para vender tudo, aí ficou murcho, ah, mas não vou jogar fora, vai esse mesmo. A gente precisa entender a importância do hortifruti dentro da hamburgueria. Hortifruti traz frescor, que é uma coisa que é difícil da gente conseguir com os outros ingredientes, porque eles são muito potentes. Traz textura e auxilia na suculência. Juiciness, que é essa palavra que vem do tomate, que vem do alface crocante e molhadinho. Então, o que é importante? Você também dá o mesmo valor para o hortifruti que você dá para a sua carne. Compra todo dia, tenha um bom fornecedor, faça estocagem diária. Eu gosto muito de dar a dica de você inovar e trabalhar com ofertas limitadas, trabalhando com hortifruti. Custa muito mais barato você oferecer, por exemplo, um alface frisé roxa. O nome é super bonito. Custa alguns centavos a mais do que um alface crespo tradicional. E faz com que você gere esse excitement do consumidor de querer provar aquele radíquio, folhas que não são tão comuns, que não custam muito mais caro, e que você pode trazer uma experiência de sabor completamente diferente para o burger, e ainda assim não custar tão caro. Diferentes tipos de picles, né? Picles de ingredientes que não são tão convencionais, picles de cenoura, picles de machixe. E tudo isso você testa, né? Falei do radíquio, é uma folha que é linda e que é super amarga. Aí você fala, ah, achei maravilhoso, uma folha roxa. Aí você vai pôr, todos os clientes odiaram porque o hambúrguer está super amargo. Então testem antes, né, de usar esses hortifrutis diferentes, mas abusem desse potencial que existe nesse lugar. A mesma ideia para os complementos. Então os complementos têm que conversar com a sua construção do burger. Não adianta pôr picles porque todo mundo põe, não adianta pôr bacon porque tem que ter bacon. Dentro do universo do bacon, a gente tem aqui na feira, com certeza, diferentes fornecedores. Um bacon mais carnudo, um bacon mais gorduroso, um mais doce, um pouco mais sabor defumado intenso, enfim. Tudo isso traz uma experiência diferente para o consumidor. Ou seja, precisam entrar na regra da harmonia. E eu coloquei essa tendência do defumado. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil esse ano, que disse que defumado é a principal tendência de sabor para os consumidores. Ou seja, eles adoram quando existe defumado dentro do seu burger. Barbecue, bacon, coisas assim. Então é uma coisa que vocês podem explorar também. Falar de molhos, que é, né, a praia de Kraft Heinz. E o Fih Fernandes, ele usa uma frase que, para mim, faz todo sentido, que é dizer que os molhos são super-heróis. Se o hambúrguer, a carne, é o Batman do burger, os molhos são o Robin. Eles andam muito juntos, muito casados. Ao mesmo tempo que um molho tem a capacidade de jogar seu hambúrguer lá para cima, o molho também pode destruir o seu burger. Então você fez um hambúrguer super redondinho ali, um x-salada clássico. Alface, queijo prato.
tomate fresquinho, um burger alto bem selado e coloquei um creme de cheddar com gorgonzola. Provavelmente você matou todos os seus hortifrutis, a sua carne que estava super bem construída ali. Então o molho tem que estar dentro da regra das harmonizações também. Molho tem uma capacidade infinita de transformação. Usando, por exemplo, molhos como base, um ketchup Heinz como base, uma maionese como base, você pode criar o seu molho da casa com a sua assinatura, que é o que faz as pessoas voltarem para lá. Porque os molhos, eles geram fome específica. O que isso significa? É a vontade de comer aquilo. Você vai num fast food, pensa no principal lanche de uma rede de fast food. O pão é um pão que provavelmente você encontra em outros lugares. A carne é uma carne também sem ponto, uma carne baixa. Hortifruti, nada demais, depende do dia. Pode ser que você deu sorte de pegar super fresco, mas às vezes está mais ou menos também. O picles também, nada incrível, não é artesanal, enfim. O que faz você querer comer aquele lugar, aquela rede de fast food? O molho. É o molho X. Então, o molho é o que gera larica, né? A fome específica, a vontade de voltar. É aquela assinatura, de fato, que você quer criar para o seu hambúrguer. É a maionese da casa, é o molho especial, é o molho, sei lá, com ingrediente surpresa. Cada um dá o seu nome. Mas é o que convence e conquista o consumidor. A gente pode usar molhos também para além de acompanhamento, né? A gente pensa muito em molho com ou para dipar na batatinha ou para colocar dentro do burger, mas a gente pode pensar em marinada, por exemplo, eu vou marinar o meu burger já montado num molho avinagrado, tipo ketchup e mostarda, e vou levar isso para a chapa. É outra experiência para o cliente final, para glaciar um vegetal, eu vou colocar esse vegetal glaciado dentro do burger. E aqui, né, falando das bases prontas. Muita hamburgueria que está começando perde muito tempo criando base de molho. Ah, não, eu vou fazer a maionese, porque a maionese é a assinatura da casa. E aí você gasta uma fortuna com gema processada, com óleo, e você vende um volume muito pequeno. Sendo que você poderia criar o seu molho artesanal usando uma maionese de base, economizando tempo de funcionário, economizando custo, e ainda assim o consumidor provando e falar, nossa, esse molho é incrível e eu só encontro aqui. Porque, de fato, você está usando o ingrediente como base. Ele não é o protagonista da sua receita. Aqui eu deixei um gráfico. Se vocês quiserem tirar foto, eu não vou me aprofundar nele. Mas é uma pesquisa feita por uma agência que chama Menu Adoption Cycle, que é uma agência que estuda quais são os principais sabores que vão se tornar tendência nos próximos anos. E divide em 4 artes. Então, em 4 colunas. Essa primeira coluna são as coisas que estão começando a surgir. Que aqueles chefes que geram tendência em algum lugar do mundo começaram a explorar, ou que alguma pessoa que trabalha com drinks testou esse ingrediente. Depois, a segunda coluna diz que esses restaurantes alguns restaurantes já estão adotando esses ingredientes. Ou você consegue encontrar isso num empório especializado em gastronomia, coisas assim. A terceira coluna falam de ingredientes que já estão mais proliferados, que você já encontra nas hamburguerias e restaurantes mais tradicionais. E o último é o que já está super bem estabelecido. Por que isso aqui é legal? Porque quando a gente fala de sair da caixinha ou criar uma coisa que ninguém está fazendo, passa por esse lugar de observar a tendência no início, criar algo interessante com essa tendência e, a partir daí, gerar essa vontade de experimentar no seu consumidor. Então, é um presentinho para vocês aqui. E vou terminar, passei 2 minutinhos aqui, falando 3 coisas, né, que é respondendo um pouco dessa pergunta. Como deixar de ser um fazedor de hambúrguer e passar a ser um artista do burger? Hoje, para quem tem hamburgueria, quem que está na chapa de vocês? Quem que, além de ser o dono, é quem marcha o burger, quem está na chapa? Poucas pessoas. Então, por que eu faço essa pergunta? Porque para você se tornar uma pessoa que pensa em tendência, que cria coisas fora da caixa, que constrói esse burger tendo tempo para olhar para todas essas camadas, sendo você o responsável por cuidar de toda a operação, é muito difícil você ter tempo para fazer tudo isso. Estou dizendo que é impossível? Quer dizer que eu preciso sair da chapa, ou eu não posso ser o dono da minha hamburgueria e fazer tudo? Não. Você pode, inclusive, ser incrível fazendo isso. Mas o que eu quero dizer é que isso demanda tempo. Qual que é o primeiro ponto? Que você tenha referências. O que significa ter referências? Comer de tudo.
Não adianta você comer só hambúrguer. Ah, eu sou hamburguero, já comi em todas as hamburguerias de São Paulo. Ah, mas queria que você me desse dica de um restaurante italiano. Ah, não, eu sou hamburguero, eu conheço hamburgueria. Muito provavelmente você não vai conseguir ter uma ideia fora da casinha, porque você está dentro da casinha, você está experimentando o que todos os hamburgueros fazem. E você pensa nos caras dentro de hamburguerias que estão criando coisas de fato fora da casinha, eles já têm uma loja de japonês, eles já têm uma pizzaria, eles já têm lugares, olha, já foram buscar fora. E é a partir daí que eles têm insights para trazer coisas diferentes para dentro do burger. Ter referência significa comer de tudo, experimentar de tudo, visitar lugares diferentes. E a questão é que ter referência é diferente de copiar. O mercado já está saturado, e eu falei isso no começo. Se você for copiar o que os outros já fazem, você está se colocando no mesmo lugar ou ainda abaixo do que as pessoas já estão fazendo. Porque você não está dando espaço para a sua criatividade aparecer. Beleza? Segundo ponto, cozinhe de tudo. Aí tá bonito ali, a competição tá grande. Cozinhar de... Aê! Segundo ponto aqui, cozinhar de tudo. Do mesmo jeito que é muito importante você ter referência e comer de tudo, você precisa cozinhar de tudo um pouco. Você precisa saber fazer um ovo perfeito, um omelete perfeito. Você precisa saber escalfar um peixe. São técnicas que muito provavelmente você fala, ah, mas eu não vou usar isso na minha hamburgueria, eu preciso saber selar uma carne ou caramelizar a crosta de um pão. Quanto mais técnica você conhece, mais você consegue se desafiar e sair do lugar comum. Cozinhar de tudo significa também você deixar de cozinhar dentro da sua hamburgueria, porque ali dentro você está cozinhando para ganhar dinheiro. Você tem que cozinhar em casa, cozinhar no almoço de família, receber feedback de pessoas que não conhecem a sua comida além do burger. Tudo isso te faz uma pessoa melhor e um artista do burger. E ser um eterno aprendiz. O que isso significa? Ninguém sabe muito a ponto de não poder aprender algo. Ninguém sabe tão pouco a ponto de não poder ensinar algo. Então, sempre se permita aprender. Isso faz com que você cresça, isso faz com que você se desafie, isso faz com que você dê espaço para outras pessoas crescerem e te desafiarem também. Aqui também, se vocês quiserem tirar uma foto, tem o receituário que eu falei nesse QR Code, que tem o American Cheese, também tem outras ideias de molho lá. Se não der certo, vocês me mandam mensagem, vou deixar meu Instagram no último slide, eu mando para vocês. Boa? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria fechar com essa frase, que é uma frase do fundador da Heinz, que diz que fazer uma coisa comum, extraordinariamente bem, é o que traz o sucesso. O burger está nesse lugar de uma coisa que nasceu muito comum, que cada vez mais foi se especializando e ganhando espaço, que quem estuda e se diferencia nessa área é quem tem sucesso. Então, agradeço demais a atenção de vocês. Deixo meu Instagram ali, chefheiz_br. Se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo. Obrigado pelo tempo e sucesso para todos vocês.